Olá, pessoal! Hoje a gente dá início ao sexto episódio da série Sustentabilidade e hoje eu vou entrevistar o Juan Manuel Franco da Silveira. A gente vai falar dentro do título de Sustentabilidade e Gerenciamento de Áreas Contaminadas. O Juan ele é tecnólogo em saneamento ambiental e ele é diretor executivo da empresa Asus Consultoria Ambiental. Juan, seja muito bem-vindo. Um prazer imenso ter você aqui com a gente. Obrigado pela sua presença aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, para iniciar essa nossa conversa, né, dentro do tema de sustentabilidade, você falasse, né, sobre a ASUS um pouco mais como empresa e por que ela é uma empresa de tecnologia que atua nessa área do meio ambiente. Bom dia, Camila. Nós aqui do grupo da ASUS Ambiental, que agradece o convite aí por estar apresentando a nossa empresa e falando desse tema muito importante. A ASUS Ambiental, a gente criou ela há 3 anos e meio atrás. A gente vinha de uma bagagem aí, muito boa em gerenciamento de áreas contaminadas, né? E que é o forte da nossa empresa hoje. A gente gerencia áreas contaminadas e dentro desse gerenciamento de áreas contaminadas que a ASUS faz, tem outros segmentos como estudo geológico, hidrogeológico, geotécnico, licenciamento ambiental, a parte de remediação de áreas contaminadas, né? E hoje a gente atua aí nesse mercado, né? Mais voltado no estado de São Paulo, pela legislação que a gente se tornou especialista aí, e a gente atua assim, em postos de combustíveis, indústrias de transformação, bases de armazenamento de combustível, sempre tentando auxiliar essas empresas a não poluir o meio ambiente, né, o solo, a água subterrânea, enfim. Então, essa é a nossa visão aqui da ASUS, né? É muito interessante, você falou sobre esses projetos, né, dentro do gerenciamento de áreas contaminadas, e se você puder falar um pouco mais, assim, em detalhes, como funcionam esses projetos, principalmente no gerenciamento de áreas contaminadas, realizado pela ASUS. Posso sim, então. O processo de gerenciamento de áreas contaminadas, ele começa na classificação da atividade da empresa. Uma empresa que tem um potencial, hoje tem uma legislação, que é a SMA 10 e 11, da Secretaria do Meio Ambiente, que foi a CETESB que ajudou, que criou essa legislação para classificar as empresas que precisam fazer essas investigações, para provar, para falar se está contaminando ou não o meio ambiente. Então, essas empresas são classificadas de acordo com o seu potencial de poluição, e daí, uma vez que ela se enquadra como uma empresa que tem um potencial de contaminar o meio ambiente, ela é obrigada a fazer esses estudos de gerenciamento de áreas contaminadas. E daí o estudo ele começa com uma avaliação preliminar. O que seria essa avaliação preliminar? A gente vai na empresa, né, levanta todo o layout dela, toda a planta dela, toda a parte produtiva, a questão de armazenamento de resíduo, a questão de armazenamento de matéria-prima, né? Isso estando tudo certinho, a gente tem que ver também a parte de produção, se tem alguma mancha de óleo no piso, se os resíduos estão sendo armazenados corretamente. E daí, o que acontece? Essa avaliação preliminar, a gente tem que ver o histórico inteiro dessa empresa. Às vezes a empresa está situada ali naquela área ali há 5 anos, mas 20 anos atrás, naquela área, tinha uma outra empresa. Então, a avaliação preliminar serve para quê? Para levantar o histórico do início das atividades industriais naquela área até o dia de hoje. Mapear todas as áreas que podem ter sido classificadas com potencial de contaminação. Às vezes você chega numa área que você já observa uma suspeita de contaminação, que é uma mancha de óleo no piso,
ou um resíduo armazenado inadequado, e daí você já pode classificar aquela área como suspeita. O resultado da avaliação preliminar vai gerar um plano de investigação confirmatória. O que seria esse plano de investigação confirmatória? Eu mapeei todas as áreas fontes, atuais e pretéritas, todas as substâncias químicas utilizadas nessas áreas, e daí nesse plano eu vou definir as áreas que eu tenho que investigar para falar assim, ó, tá contaminado ou não tá. Embora é uma área com potencial, ela pode ter um potencial, mas não ter contaminado. É uma área com suspeita de contaminação, mas pode não ter contaminado o solo, a água subterrânea, enfim. E daí o resultado da preliminar é gerar esse plano. Uma vez gerado esse plano, a gente vai para a segunda etapa do processo de gerenciamento de áreas contaminadas, que é o quê? Os estudos de investigação confirmatória. Nos estudos de investigação confirmatória, você vai coletar dados e coletar amostras de solo, de água subterrânea, de vapor e de gases do solo, que pode ter no solo, né? E mandar analisar essas matrizes. E tem outras matrizes também, mas essas são as principais. Analisando essas matrizes, a gente tem que definir as substâncias químicas de interesse para saber o que vai analisar. Por exemplo, um posto de combustível. Ele trabalha com óleo diesel, com gasolina, com etanol, e daí tem os parâmetros desses compostos aí, que tem na gasolina, no óleo diesel. E daí a gente definiu isso daí na preliminar. Coletou essas amostras de solo, de água subterrânea, a gente manda analisar e ver se tem contaminação, se não tem. Isso, assim, a gente está passando, assim, bem por cima do tema, né? Não vamos se aprofundar tanto, mas envolve metodologia de trabalho, metodologia de como perfurar um poço, depois a gente vai falar disso também, como coletar uma amostra para ela ser representativa daquela região, daquele local, né? Quais análises têm que ser feitas, que são as substâncias químicas de interesse. Não adianta, às vezes, a gente mapeia tudo isso, faz uma análise que não representa o contaminante que tem ali. Não vai dar nenhuma contaminação, porque você errou no seu método, na sua investigação, né? Então, essa seria a segunda etapa do processo de gerenciamento de áreas contaminadas, que seria falar assim, ó, nessa área com suspeita, com potencial de contaminação, tá contaminado ou não tá. Daí a gente partiria para a terceira etapa do processo de gerenciamento de áreas contaminadas. Essa questão que você falou, a primeira etapa, né, que é uma investigação de potencial para ver se ela está contaminada. A empresa faz essa investigação primária também. Sim, sim. A ASUS hoje, embora a gente exerça vários segmentos aí, né, na parte de engenharia de meio ambiente, a gente se especializou em gerenciar áreas contaminadas. Então, a gente tem que fazer todo o processo, desde a identificação, da confirmação, do detalhamento dessa contaminação. Então, respondendo a sua pergunta, a gente faz a primeira etapa, a segunda, a terceira, que a gente vai ver essas demais etapas um pouquinho mais detalhado aí na frente, pode falar delas. Mas esse, só como dúvida mesmo, esse é sempre evidente que tem esse potencial risco de contaminação, ou às vezes é algo que, tipo, visualmente não dá para ver, né? Mas só com uma investigação mais profunda, assim. Como é que surge essa primeira suspeita, né? Então, a primeira suspeita surge com a classificação da atividade da área. Se é uma atividade industrial, que é, por exemplo, uma indústria de transformação, vou dar um exemplo, uma galvanoplastia, que trabalha com produtos químicos, faz tratamento de superfícies de matérias, de
de vários segmentos. Ela tem a substância-prima dela, a matéria-prima dela é um contaminante. Então, a área já está classificada como potencial de contaminação. Não significa que ela contamina ou contaminou o solo, a água subterrânea, o meio ambiente. O posto de combustível, por exemplo, os tanques, eles armazenam gasolina, etanol, óleo diesel. Isso é um contaminante para o meio ambiente. E daí é uma área com potencial de contaminação. Então, diante da sua atividade, por isso que tem essa SMA 10, ela classifica as atividades que têm potencial de contaminação. Daí a CETESB tem que entrar em ação e falar assim, aquela atividade tem potencial de contaminação? Tem. Então, pede uma investigação para ela. Ela entra no processo de gerenciamento de áreas contaminadas. Não é muito fácil ser indústria nova, assim, não é muito fácil você ver, assim, identificar que a área está contaminada. Mas ela tendo o potencial de contaminação ou a suspeita de contaminação, ela já tem que entrar nesse processo para dar sequência aí na legislação e nos estudos que tem que ser feito. Né? Essa etapas que você explicou aqui seria sobre essa avaliação ambiental preliminar, né? E para que serve, né, essa avaliação ambiental preliminar? Então, a preliminar serve para identificar uma área com potencial e com suspeita de contaminação. Uma vez identificado isso daí, ela tendo potencial, ela pode nem ter suspeito, mas ela tem um potencial de contaminar? Tem. Então, você tem que investigar, ir para a segunda etapa, que é a investigação confirmatória, se aquele potencial, se aquela substância que está ali, que tornou ela como um potencial de contaminação, contaminou ou não uma área, entendeu? E daí você parte para a segunda etapa. Então, digamos assim, uma área que tem potencial de contaminação, certamente ela tem que fazer um estudo de investigação confirmatória. Entendi. Que seria a segunda etapa, né? E essa caracterização geológica, hidrogeológica, geotécnica seria uma segunda etapa, é isso? Não. Essa parte aí de caracterização geológica e hidrogeológica é outro segmento da nossa empresa. Tá. Áreas contaminadas, ela está um pouco ali dentro. Só que quando a gente fala de caracterização geológica, hidrogeológica, a gente tá vendo a parte do solo, tipo de solo que tem ali naquela região. E o trabalho que a gente mais foca nesses segmentos aí são voltados para a construção civil. Que a gente tem que fazer essa sondagem para ver a resistência do solo que tem ali, para o engenheiro calculista calcular a fundação da casa, do prédio. Então ele fala, a gente faz o trabalho de caracterização geológica, hidrogeológica e geotécnica e fala, nesse ponto de sondagem aqui, o solo é arenoso, é argiloso, é siltoso, a resistência é X e o nível de água está a 10 metros. E passa essas informações para o engenheiro calculista. Daí o engenheiro calculista vai calcular quanto que vai ter de broca, de fundação, e o que ele vai precisar fazer se o nível do lençol freático for mais raso, entendeu? E assim, outro segmento outros trabalhos que a gente faz dentro desse segmento é a parte de caracterização de nascente, de canal de drenagem, de ver a profundidade do lençol freático, que daí volta já para o gerenciamento de áreas contaminadas, né? Quando a gente vai investigar uma área contaminada, a gente tem que fazer uma sondagem, coletar aquele solo, mandar para o laboratório, instalar um poço de monitoramento. O que é um poço de monitoramento? Você fazer essa sondagem até você chegar no nível de água, no aquífero raso que a gente fala, ou profundo, mas a maioria das vezes é no aquífero raso. O que é o aquífero raso?
no subsolo, existe toda a água que infiltra, ela para em algum lugar e vai correndo em direção a um rio, a um corpo d'água. E daí a gente tem que coletar, instalar um poço ali e coletar essa água, para ver se está contaminado ou não. Então, a caracterização geológica acaba dando essas respostas para a parte de gerenciamento de áreas contaminadas. E essa caracterização, né, que seria também necessária, como você falou, para a implantação dos poços, né? Sim, sim. Geralmente, a gente faz esse estudo prévio, né, para caracterizar ali a geologia da área, para direcionar as demais etapas aí do processo de gerenciamento de áreas contaminadas. Muito interessante. E como que funciona esses processos de licenciamento e levantamento ambiental realizado pela empresa? Então, o processo de licenciamento, a gente faz desde a parte de licença prévia, né, quando uma empresa quer se instalar em algum lugar e daí ela precisa saber se ela pode se instalar ali ou não, daí a gente chama de licença prévia, tem que dar entrada na prefeitura, na CETESB, perguntar se... digamos que é perguntar, a licença prévia é perguntar, prefeitura e CETESB, eu quero exercer essa atividade nessa área, eu posso? Daí a CETESB, a prefeitura fala, ó, pode. Daí você passa para a licença de instalação. Daí você faz todo o projeto de instalação da sua empresa e fala, ó, o projeto de instalação da minha empresa vai ser assim, CETESB, posso fazer desse jeito? Isso eu estou simplificando, né? Quando a gente entra na parte técnica disso daí mesmo, é bem complexo, dependendo da atividade. E daí a CETES fala, não, esse projeto tem que ser ajustado. Daí a gente vai, ajusta o projeto, entendeu? E até ficar certinho a CETES falar, ó, você pode instalar essa empresa desse jeito, essa atividade desse jeito nesse local. Daí, por último, é a licença de operação, que é a LO que a gente fala. Daí fala, ó, CETESB, a gente instalou tudo certinho e a gente está pedindo a licença de operação. Daí a CETESB vai na área, faz a vistoria, vê se o que está no papel está tudo lá certinho, vê se tem alguma exigência, e daí libera o licenciamento. Dentro da parte de licenciamento ambiental, tem a parte de outorga também, quando você quer furar um poço artesiano para utilizar do recurso hídrico que tem ali naquela região, você tem que fazer uma parte de licenciamento dentro da E, que é o órgão que fiscaliza isso daí. Daí você tem que pedir autorização para você furar aquele poço, para você utilizar daquela água. Então, entra também na parte de licenciamento. Né? E ainda falando de licenciamento, e puxando um pouco de gerenciamento de áreas contaminadas também, que é um assunto que a gente gosta bastante, muitas empresas no passado, antes de sair a SMA 10, que não tinha essa regra de ter que investigar uma área contaminada. E daí, como é que a CETESB cobrava essa investigação? Ou órgão ambiental, né? Não só falando de CETESB. Quando a gente vai fiscalizar a área para liberar uma licença, ele conhece aquela indústria, ou se ele já licenciou aquela indústria, sempre fica mais ou menos com os mesmos técnicos. Mas se não fica, o técnico vai ver a área. E daí, se ele suspeitar de alguma coisa, ele já pode pôr na parte de licenciamento ali, na parte da sua licença. Ó, eu exijo, diante do que eu levantei na sua empresa, que você investigue essa área. E faça uma avaliação preliminar, uma investigação confirmatória, né? Uma investigação detalhada, que daí a investigação detalhada é assim, você identificou a contaminação na área. O que você tem que fazer? Detalhar da onde ela está vindo, qual fonte de contaminação até onde ela foi, qual é os possíveis receptores dessa contaminação, e daí entra também a investigação detalhada, seria a terceira etapa do gerenciamento de áreas contaminadas.
Daí, você definiu a terceira etapa, mapeou tudo isso, conseguiu detalhar até onde a sua contaminação está indo, quais substâncias são, porque a maioria das vezes não é só uma substância que contaminou a água, são várias, entendeu? Vários parâmetros. Por exemplo, a gasolina. Os parâmetros mais comuns que contaminam a água. A água está contaminada com gasolina. Só que você não analisa gasolina na água. Você vai analisar as substâncias que tem na gasolina, que é o benzeno, o tolueno, o etilbenzeno, o xileno. Essas são os principais. E daí, o que acontece? Cada parâmetro desse daí tem um valor, que passou esse valor, gera risco à saúde humana? Não gera. Daí você entra na quarta etapa do processo de gerenciamento de áreas contaminadas, que seria o quê? Você identificou uma contaminação na área, na sua área, que foi você, a sua atividade que contaminou. Você detalhou essa contaminação até onde ela foi, e daí você tem que fazer uma avaliação de risco à saúde humana. O que seria isso? Aquela contaminação que tem na sua área está trazendo risco à saúde humana para os receptores, que seria o próprio trabalhador daquela área, pode estar em risco por conta daquela contaminação, o que está ao redor, os residenciais que está ao redor, a parte residencial, ou é uma área industrial, não tem residencial, e os vizinhos, os trabalhadores fora da fonte de contaminação, está tendo risco? Não está? Outros receptores, corpo d'água, tem rio, córrego ali próximo, está sendo influenciado por essa contaminação? Você vê que no processo de gerenciamento de áreas contaminadas, cada etapa vai complicando um pouquinho mais. E até chegar na parte de reabilitação, de remediação de áreas contaminadas. E daí a gente faz todas essas etapas, entendeu? Roda o risco à saúde humana e fala assim, a contaminação que tem ali está causando risco à saúde humana para determinado receptor. Pode ser até, a gente estava falando de licenciamento, de poço artesiano, de outorga, o seu vizinho está captando aquela água subterrânea. A sua contaminação está chegando no poço dele. Ele está exposto a um risco, porque ele está tomando aquela água contaminada. Então, o processo de gerenciamento de áreas contaminadas tem que fazer todo esse levantamento, entendeu? E uma vez identificado o risco à saúde humana, a gente passa para a próxima etapa, que seria o quê? Um plano de intervenção. Você tem que intervir naquele risco, eliminar aquele risco, que daí você entra no processo de remediar uma área contaminada. Que acaba, a maioria das vezes, o processo de remediar uma área contaminada é um dos processos mais difíceis que tem. Porque você vê o nível de complexidade, desde a avaliação preliminar até a remediação da área, vai ter incertezas nesse meio do caminho. O que está abaixo do solo é muito difícil de mapear, assim, sabe? De primeira, de se identificar tudo isso. Então, a complexidade vai aumentando cada vez mais aí. E a nossa empresa faz todas essas etapas do processo de gerenciamento, né? Que é a preliminar, confirmatória, detalhada, avaliação de risco à saúde humana, plano de intervenção, remediação da área contaminada. Remediou a área contaminada? Remediou. Não tem mais risco à saúde humana? Não. Daí você entra no processo de reabilitação da área, que seria monitorar por um tempo e falar assim, depois que eu remediei essa área, eliminei as fontes de contaminação, a área não apresenta mais risco à saúde humana. Então, basicamente, daí você fecha o ciclo aí do gerenciamento de áreas contaminadas. Quando você fala de risco à saúde humana, inclui também risco à saúde animal, quando a gente fala animal de criação, né, animal de produção, que
muitas vezes em fazendas ou criadouros, que vão estar, por exemplo, algum poço, algum riacho que o animal vai estar usando daquela água, né, para saciar a sede. Também envolve o risco da vida em si, ou é mais voltado para a saúde humana? Sim, sim, e envolve o risco à saúde animal também, né? Mas, assim, daí entra numa parte do gerenciamento que é bem específica, sabe? Precisa de biólogo para ajudar, para auxiliar nesse estudo. O nosso foco maior é a saúde humana mesmo, entendeu? Aos seres humanos que estão ali ao redor. Porque acaba sendo o principal receptor, né? Mas em áreas agrícolas, áreas de produção assim animal, tem também áreas contaminadas, mas não é tão forte que nem numa parte industrial, sabe? Bem, bastante interessante. Quando a gente fala, né, dessa questão ambiental, contaminação, poluição, entra, né, tudo relacionado aos objetivos, né? Falando dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, como que esses projetos da empresa, né, ASUS Consultoria Ambiental, ele está alinhado a esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Eu acho que assim, no geral, assim, a ASUS, indiretamente, né, falando de todos os nossos segmentos, indiretamente ela acaba abrangendo os 17 objetivos lá da ONU, né? Se a gente for esmiuçando tudo que a gente faz, por que a gente faz, aonde a gente quer chegar, vai estar em algum lugar interligando alguns mais, outros menos, mas vão estar interligando os 17 objetivos. Porém, eu destaquei alguns aqui, vou até ter que usar a colinha aqui, olhar para o lado aqui, mas, por exemplo, boa saúde e bem-estar. Isso daí, eu acho que assim, está diretamente ligado com a nossa atividade, boa saúde e bem-estar. Se a gente não tiver um ambiente que, que não tenha contaminação, a gente não tem como ter boa saúde e bem-estar. Então a gente está preocupado com esse ambiente. Se a água subterrânea não tiver própria para chegar num corpo d'água sem contaminação, não vai ter como ter esse ambiente de bem-estar, entendeu? Vai estar contaminando a água subterrânea, que contamina o rio, que contamina um poço, e a água é nosso bem maior aí. Então, nesse objetivo terceiro aí da ONU, eu acho que está diretamente ligado aí, que tem uma ligação mais forte. Outro, água limpa e saneamento. É tudo voltado para a água, assim, né? E se a gente não tratar a nossa água, contaminou, tudo bem, contaminou. No passado, a gente fazia muita coisa errada na parte de indústria, né? E no presente também está fazendo, não tem jeito. Mas a gente tem que ir tendo essa educação ambiental e ir trabalhando nisso daí, né? Água limpa e saneamento, por exemplo, no passado contaminava muito. Uma das coisas que era muito usual no passado, era da nossa cultura, tem um resíduo? Tem. O que a gente faz com ele? Enterra. E isso daí virou um problema global, né? Porque bem lá no passado só fazia isso, não tinha onde, não tinha conhecimento que se enterrar um resíduo, ele vai chegar na água subterrânea, vai contaminar. Então, esse item 6 aí também dos 17 objetivos da ONU está diretamente ligado com a nossa atividade, né? Que a gente tenta cuidar, assim, investigar, remediar, uma área contaminada, para a água ficar limpa e ter um saneamento ambiental bom. Indústria de inovação e infraestrutura, está ligado com a parte de geotecnia da nossa empresa, né? Indiretamente, né? Não diretamente, mas para você fazer uma indústria, você tem que saber que tipo de solo tem ali, fundação, mas para construir a indústria ali de inovação. Então a gente pega um pedacinho dessa parte aí, que é o item 9. Né? O item 12, consumo e produção responsável. Isso daí eu acho muito importante, né? Porque
a poluição vem aumentando, as áreas contaminadas vêm aumentando, e é por conta nossa mesmo. A gente tem esse hábito, essa cultura de ter não generalizando, não é todo mundo, né, mas de ter esse consumo excessivo, às vezes nem precisa de uma coisa e vai lá e compra. E daí o que acontece? Mas o que isso daí tem a ver com áreas contaminadas? Tem a ver que a produção da indústria tem que aumentar e vira uma bola de neve isso daí. Um está ligado no outro. Uma indústria tem que ter matéria-prima, daí tem que produzir matéria-prima, compra de um terceiro, e isso daí está tudo relacionado com substâncias químicas de interesse, que pode poluir o solo, a água. Então, esse consumo excessivo, eu acredito que é um ponto forte que está ligado com a nossa atividade aí também. E porque lá na frente a gente vai ter que investigar mais áreas, descontaminar mais áreas, ter mais áreas contaminadas, né? Vai aparecer novas substâncias aí por conta tudo do consumo excessivo. Daí o 14, a vida debaixo da água, toda a água do subsolo vai chegar num corpo d'água, né, superficial, num córrego, num rio, num riacho, e daí ele vai chegar no mar, e se a gente não cuidar dessa água do subsolo, a água vai faltar e prejudica toda a cadeia, né? Chegou no corpo d'água, vai prejudicar ali quem está consumindo. Daí entra a parte que você perguntou das produções rurais, né? Às vezes o produtor rural está alimentando ali o seu gado, a sua produção com a água do córrego, está contaminada. Olha o que vai desencadear uma água contaminada. Todos os setores, né? Foi para o rural, daí depois vai faltar comida, e é um ciclo, né? Isso daí não vai estar interligado, né? A vida sobre a Terra, mesma coisa, acaba envolvendo água, e daí não tem vida sem água, enfim. Então, é uma coisa que a gente viu com destaque aí, são esses itens aí. É bem interessante que você falou, né? Como sempre é uma reação em cadeia, né? Quando a gente fala dos problemas ecológicos, sempre não é uma ação só, né? Uma poluição aqui vai afetar a rede de água, que afeta a vida na água, a vida na terra. Então é bom é sempre importante a gente pensar nesse processo mais integrado, né? E falando disso, né? Dessa questão ambiental, como você acha que a gente pode contribuir como cidadão mesmo, né? Para uma sociedade com essa maior responsabilidade ecológica, maior responsabilidade socioambiental? Bom, então, aí a gente pode falar assim, que acaba sendo coisas básicas, né? Mas que muitas vezes na correria do dia a dia a gente não consegue perceber isso, fica tomado por um monte de atividades que a gente tem e cada vez tendo mais, tendo que correr atrás dos nossos objetivos aí, mas assim, coisa básica, poluir menos, desmatar menos, daí todo mundo vai falar assim, consumir menos, todo mundo vai falar, é muito fácil falar essas coisas, né? Que é o óbvio de tudo, né? Mas o que eu penso, qual que é o meu pensamento sobre isso, né? Tem uma frase que a gente fala assim, vamos criar os nossos filhos, vamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Todo mundo fala, todo mundo sabe. Mas eu acho que, assim, o mundo sempre vai ser mundo. A natureza, ela vai dar um jeito de se equalizar diante da poluição, de tudo. Não que vai voltar a ser perfeita, ela vai equalizar tudo isso e vai chegar em algum lugar. Eu costumo adaptar essa frase para assim, vamos criar filhos melhores para o mundo. Por quê? O mundo sempre vai ser mundo, e se a gente começar lá, desde casa, ensinando os nossos filhos, não joga o papel no chão, guarda isso daqui, resíduo orgânico, vamos separar o nosso lixo, criar menos lixo, não ser tão consumista assim, entendeu? Começa lá, que nem você falou, é uma cadeia.
Então a cadeia começa lá, dentro da sua casa. Mas o que dentro da minha casa está relacionado com uma área contaminada? Tudo. Porque se começar essa cadeia lá atrás, você consumir menos, você separar o seu lixo, lá na frente vai mudar também. Essa cadeia vai mudar lá na frente, entendeu? Então eu acho que o grande objetivo é esse, entendeu? Criar filhos melhores para o mundo. Maravilha, Juan. A gente está chegando no final, né? E eu queria que você falasse, você já falou um pouquinho, né, sobre essa contribuição para uma sociedade melhor, né, com essa responsabilidade socioambiental. Queria que você falasse se tiver alguma coisa relevante que não foi perguntada, ou deixar uma mensagem, né, a respeito de tudo isso que a gente conversou aqui. Então, eu acho que a grande mensagem é essa mesmo, acaba voltando um pouco, né? Criar filhos melhores para o mundo. E outra mensagem que eu gosto bastante também, que assim, a gente foi convivendo com pessoas e foi ganhando experiência, e teve grandes ensinadores aí que a gente pensou junto, né? E uma frase que eu gosto de um amigo aí pensar global, porque tem que pensar, né, até por conta aí da ONU, a ONU pensa global, tem os 17 objetivos aí, e você fala, por que eu vou fazer isso? Acaba sendo global, que uma coisa vai ligando na outra, mas agir local. Então, pense global e haja local. Eles falam, um papel que eu vou jogar no chão vai mudar o mundo. Não vai, mas uma cadeia disso daí vai acabar mudando, sabe? E as pessoas, assim, elas aprendem muito, né? Até todo mundo aprende muito, não com o que cada um fala, porque vir aqui ficar falando um monte de coisa, e isso daí, às vezes tem gente que fala muito bem, porque lê muito, estuda muito, mas não é porque cada um fala, é a atitude de cada um. Elas aprendem mais, eu vejo isso pelos meus filhos, vendo o que você faz. Então não adianta você falar se você não faz. Então você tem que fazer, às vezes fazer não precisa você nem precisa falar. Você faz, a pessoa vai ver e fala, tá fazendo aquilo, tá dando certo. Então é essa mensagem aí que eu gostaria de passar aí no final. Pensar global, agir local e agir, né? A gente precisa começar a agir, falar menos e agir mais, né? Maravilha, Juan, muito obrigado, né, por toda essa contribuição, por esse ensinamento, né, por explicar um pouco mais como é que funciona esse gerenciamento dentro de áreas contaminadas, como é que é a atuação da empresa, né, aprender um pouco sobre licenciamento ambiental e toda essa contribuição. Foi de grande valia, a gente aprendeu bastante aqui. Eu queria, pessoal, vocês acompanhassem, né, no podcast da série Sustentabilidade, acompanhem no Spotify, e eu agradeço, Juan, mais uma vez a participação e a participação da ASUS, né, dentro de consultoria ambiental, aqui para estar contribuindo com a nossa série. Obrigado, Camila. Nós aqui do grupo da ASUS que agradece a oportunidade de poder estar falando um pouquinho da nossa empresa aí, das nossas atividades, dos nossos segmentos, né? E a gente fica à disposição aí para o que você precisar. Obrigado, Juan. Bom, pessoal, então acompanhem lá no nosso canal. Abração e até mais.